Eu sou Jota, diretor de produção do musical Festolândia, que está no Teatro São Cristóvão, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí de volta, né, uma pessoa muito top, um amigo assim espetacular, Dr. Marcelo Carlinhos. Obrigado, não mereço os elogios não, mas vamos nessa. Não, perfeito. Dr. Marcelo, por favor, eu queria que você nos contasse um pouquinho, né, além de ser um brilhante médico, em que momento que as suas ideias afloram, né, e que você começasse a contar um pouquinho de cada um dos seus livros. Bom, na verdade eu já escrevo há muitas décadas, né? Mas eu comecei a publicar em 2018. Eu escrevia contos, engavetava e em 2018 eu tinha esses primeiros 3 contos aqui. Eu tinha feito esse primeiro livro e ele ficou guardado praticamente da década de 90 até 2018. Aí eu falei, não, eu preciso publicar isso. Já tinha outros textos e tal. Fiz uma revisada, porque na década de 90 eu tinha 30 e poucos anos, agora tem a cabeça 60, muda, né? Muda, os contos mudam um pouco. Então eu revi os contos e publiquei em 2018 esse primeiro livro de contos, que são pequenos contos de desespero e uma fábula de amor. E aí peguei gosto pela coisa, fui publicando um por ano. Esse foi o segundo, né? Esse foi o segundo, já é um livro diferente, ele se chama Menino Morto e mais 9 Madeleines Prussianas. Ele já tem 10 contos, é um livro mais denso e tal. Esse é de 2019 e vou trabalhando uma hora por dia, uma cena por dia, fui fazendo uma sequência. 2020, Olhe Bem ao Redor, Tudo é a Roma de Fellini. Aí conheci a editora Laço, do meu grande amigo e publisher Kendi Sakamoto. E publiquei o ano passado Saio do Cinema e Acendo o Cigarro ao Estilo Mastroianni. São outros 13 contos. O detalhe é o seguinte, todo o design da capa e tudo mais foram feitos por ele. As ilustrações da capa são minhas e o design do pessoal da editora Laços, que faz toda a editora. E essa foi o sucesso, né? Perfeito. Meu cachorro fuma, bebe e toma antidepressivo. Então, como é que surge primeiro saem os contos e por último que sai o título, né? Isso. Ou ao contrário? Não, na verdade é assim, eu escrevo, eu sou muito metódico, eu trabalho como escritor de segunda a sexta, não trabalho no final de semana, eu escrevo uma cena por dia, de segunda a sexta. Os títulos, eles vão nascendo devagar, conforme os contos vão nascendo. Em média eu faço 10 contos por livro, ou seja, 10 a 13 contos por ano. E geralmente o título ele tem uma relação com algum conto, algum trecho de algum conto. Eu não conto porque, da onde vem, porque eu quero que o cara leia o livro e ache. Mas geralmente tem. E eu gosto de títulos longos. O escritor, não sei se eu posso contar. Por favor. O escritor Silviano Santiago, ele diz uma coisa muito interessante, que o escritor é um batedor de carteira, ele não pode enrolar muito para bater a carteira do cara. Você, pelo título, você já bate a carteira do cara. Então, procura um título longo que ele aguce a expectativa do cara. Esse título é uma coisa que eu acho curiosa, todo mundo fala. É uma verdade, sem dúvida. Então, o cara fica curioso para achar, depois uma coisa bastante interessante. Assim que eu trabalho. Legal. Aí procura colocar um título também que não saiu em nenhum outro livro também, né? Não, sempre, né? Isso faço questão de não repetir, porque seria até plágio, na verdade. Né? E eu faço um livro por ano e escrevo nos principais concursos literários e tudo, e para ver se a gente consegue ganhar alguma projeção. Conto com a ajuda dos amigos para divulgação. Né? Perfeito. Agora, mas além disso, você produz mais do que... Sim, é um livro por ano. O que acontece é que eu acabo, como eu escrevo continuamente, eu tenho aí 70, 80 contos prontos. Esse livro aqui já está fechado, inclusive com ilustração, título, para o ano que vem. Então, assim, em janeiro eu me reúno com a editora, a gente combina tudo bonitinho, lanço o livro sempre em janeiro ali,
fevereiro, março no máximo. Então esse aqui é o livro para, nós estamos em 2022, para 2023. Ele se chama Ontem Alguém Pôs a Rodar um Disco de Jazz no Apartamento Junto ao Meu. Esse título dá para explicar. Tem uma música, um bolero, que o Calbi Peixoto gravou, que ele cantava, tinha um verso que dizia: ontem alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. O moçada não vai se lembrar disso. Eu tirei o nome do Gardel e botei um disco de jazz no lugar do disco de Gardel. Mas tem a ver com o interior. E a ilustração, ela vem junto com o título ou vem depois? Não, geralmente ela vem, eu faço especificamente para o livro. Esse desse livro aqui, na verdade, é uma tela minha acrílica que eu tinha em casa que bateu muito com o conteúdo do livro. Entendi. Aí eu já tinha pronta, fotografei e pedi para editorar e ficou assim, ficou bem. Maravilha. Esse aqui é o pro de 2024. Tá. Está pronto também com a ilustração, era uma ilustração que eu fiz especificamente para o livro. Que vai se chamar Eu Vou Dizer com Boas Maneiras o que Pensei em Dizer Sem Elas. São contos também, 13 contos. Perfeito. E isso é uma coletânea com os primeiros 50 contos. Na verdade, tem muito mais de 50 contos. Tá. E esses aqui nunca foram publicados? Não, esses são todos já publicados. Já publicados. Esses são guarda... Quer dizer, são já publicados até agora, mas tem alguns que ainda estão nos livros para frente, né? Okay. Então, isso, eu usei um bico de pena que eu fiz do rosto do meu pai quando ele faleceu. O livro é uma homenagem ao meu velho. Então, isso aqui a gente precisa planejar para colocar entre os outros. Perfeito, está ótimo. E como é que surgiu aí o nome? O Nono Jacó é um alter ego meu, dá para notar pela semelhança com a fotografia. É uma charge que eu faço, publico no Instagram e no Facebook às quartas e sábados, religiosamente. Faço 2 por semana e estou colecionando devagarzinho para a gente fazer um livro de charges também. Maravilha. Eu já estou com 180 charges, vamos ver se com 200 a gente publica um livro aí. Nesse ritmo, 2 por semana, acho que em setembro a gente deve ter um livro completo de charges só. Doutor Marcelo, a inspiração do nome, ela pode acontecer, por exemplo, quando você está dirigindo, do chuveiro, não é obrigatoriamente a hora que você senta, né? Não, na verdade é assim, eu aprendi isso com o meu grande amigo e mestre Inácio de Loyola Brandão. Eu tenho 2 cadernetinhas, uma cadernetinha que eu programo todos os contos, títulos de contos, editoração dos contos, custo dos contos, e uma outra cadernetinha para o Nono Jacó. Todas as ideias para conto, título de livro, eu ponho numa cadernetinha. Para o Nono Jacó eu ponho em outra. Então as frases surgem, as situações surgem, eu anoto. Então assim, eu tenho frases para o Nono Jacó, ou falas, ou coisas do Nono Jacó, ou situações do Nono Jacó, para 10 anos, porque eu vou anotando. Interessante. Eu vou editando 2 por semana. A ilustração eu mantenho quase sempre a mesma. Certo. Então eu já tenho material para o conteúdo para muito tempo. Não é que assim, só sai 2 por semana. Na verdade, pode sair 10. Poderia sair, eu teria como fazer agora 400 chaves. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, eu vejo, ou eu ouço a situação, eu crio a situação, eu anoto. E ela já está lá para frente. Conforme ela vai, a não ser que seja uma coisa política que para não perder o timing da coisa, eu tenho que lançar naquele dia. Mas quando são coisas que não têm relação temporal com a situação, eu deixo lá guardadinho. Quando eu chego nela, às vezes eu acho, puxa, aquilo parecia tão bom, mas não é. O texto repousa, você vê que é ruim, então eu tiro. Eu não publico. Okay. Já aconteceu de você fazer 2 no dia só? Eu faço. Na verdade, o dia que eu faço charge são todas as terças. Então eu faço as 2 da semana seguinte. Como eu vou viajar de férias agora, eu fiz até dia 2 de julho. Você já notou que eu sou muito metódico. Não, mas você tem um planejamento fantástico. Porque assim, o que é duro é que assim, por exemplo, se você fala, produz 2 por semana.
Só que às vezes naquela semana é uma correria e tal, e não dá. Mas você se planeja antecipadamente, ou seja... Sim, eu sempre tenho duas coisas, Isso, na verdade é o seguinte, por exemplo, da semana que vem está pronto. Independente se você viajar ou não sei o que, já está pronto. Na verdade, por um motivo específico que eu vou sair de férias e vou viajar, eu fui adiantando e eu tenho até dia 2 de julho pronto. Eu vou sair de férias agora em junho, então eu já fui adiantando, mas normalmente durante o ano todo eu faço todas as sextas-feiras 2 chaves e trabalho nos contos 1 hora por dia de segunda a sexta. Faça chuva ou faça sol, trabalho 1 hora por dia de segunda a sexta. Que me dá uma cena, eu escrevo muito, eu sou absolutamente louco por cinema. Sim. Eu escrevo como roteirista, então eu escrevo por cena. Então eu escrevo uma cena por dia, vou montando o conto, releio, volto e assim vai. Tá bom. Vamos ver se algum dia o cineasta filma, né? Pois é, a gente tem amigos em comum, cineastas, tem 2 ou 3. Tem um amigo, Jean-Jacques Ehrenberg, é um grande cineasta e assim, ele é um cara premiado. Tem o nosso amigo em comum, o Vicentino Gomes também. Sim. O Jean-Jacques é um cara com muito boa vontade também. A gente já fez até alguns roteiros de alguns contos e o problema do cinema é o custo. Exatamente. É o custo. Você, por exemplo, pega um conto que eu escrevi ambientado nos anos 50, você já tem que mudar isso para a atualidade. Sem dúvida. Porque senão, apesar que o computador hoje ajuda muito, né? Ajuda, mas não resolve tudo. Né? E assim, acho o conto o modelo ideal para você fazer curta-metragem. Eu acho que é o modelo ideal de literatura para adaptar para curta-metragem, assim como o romance geralmente para longa-metragem. Você acha que, a partir do primeiro conto, que você tinha outra cabeça, sim, né? E sempre tem uma evolução. Sim. Mas o modo de olhar, ele vai mudando um pouquinho com o tempo, com a maturidade? Vai mudando muito. Você nunca é a mesma pessoa 10 anos depois. Né? Você pensa aos 10 anos, você não pensa aos 20, não pensa aos 30. Uma coisa que eu faço questão de fazer, depois que eu imprimi o livro, a edição, eu não leio mais, porque senão você vai ficar eternamente corrigindo. Porque, às vezes o cara lê, o leitor me manda um e-mail e fala, pô, aquele seu conto tal, o olho do meu pai, o olho de vidro do seu pai e tal, pô, gostei daquela coisa, eu falo, pô, me relata de novo, porque eu não lembro muito bem como é que é assim. Aí eu preciso, porque senão você fica corrigindo. O Dalton Trevisan, que é um excelente contista e está com mais de 90 anos, ele sofre muito com isso, porque ele fica tentando corrigir contos que ele escreveu nos anos 40, 50. Ele era outra cabeça, né? Outra cabeça, mas assim, isso foi outra lição do Loyola, assim, editou o livro, não leia mais, porque senão você vai ficar louco. Você sempre pode melhorar um texto. Exato, é verdade. Você sempre pode melhorar. E às vezes de um dia para o outro também você pode. Também. Então assim, eu escrevo o conto, deixo ele repousando 3 dias, revejo, repousa mais 3 dias, faço a última revisão e tchau, não mexo mais. Tanto é que tem conto que eu não lembro nem como terminava. Não, mas você é mais disciplinado. Os livros que eu escrevi, que foram 27 agora, até o pessoal fala assim, como é que você faz? Muitas vezes, quando eu divido em capítulos, eu coloco os títulos, né? Aí a partir do momento que eu tenho os títulos, eu falo, vou começar a desenvolver. Às vezes eu pego o capítulo 8, tem livro que eu comecei fiz o final, voltei, e o primeiro normalmente é o último que eu faço. Sim. Porque todo mundo pensa assim, não, se eu escrever um negócio bonito, a pessoa gostar, a probabilidade dela acabar de ler o livro é melhor. Maior. Só que você não tem nada ainda. Então não adianta tentar caprichar ao máximo, né? Depois eu faço. Só que eu tenho um defeito que é assim, para não ter que mexer em tudo, depois que eu escrevi eu não mexo mais. Uma vez só. Aí eu passo para a revisão ortográfica. Eu leio o livro depois de estar impresso. Pois é, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu acho assim, eu não sou dono da verdade, assim, eu jamais conseguiria fazer isso que você faz, porque eu sou muito quadrado, assim, então eu tenho que fazer coisa escalonada, tenho que ter planejado. O conto ele tem que ter estrutura de começo e meio, enfim. Geralmente muda, mas eu tenho que partir de um princípio. Então, assim, você pode ver que é tudo metódico. Você lança, por exemplo, concurso. Por que eu faço um livro por ano? Porque você pode até escrever mais um livro por ano no concurso. Mas você vai inflacionando muito.
Então, assim, É verdade. Então, assim, eu faço um livro por ano e escrevo nos principais concursos aquele livro. Então, a gente escreveu esse da Laços do Mastroianni, escreveu no Jabuti, nos Oceanos e tal, e assim vai, a gente vai escrevendo. Assim. Por isso que eu gosto de fazer as coisas metódicas, porque se as coisas são difíceis planejando, imagine sem planejando. É verdade. E o Jacob era um apelido seu, alguma coisa, ou você buscou? Não, as minhas netas me chamam de nome Jacob, embora não seja por causa dessa cara judaica que eu tenho, entendeu? Então, assim, e aí eu falei, um amigo meu que é psiquiatra, ele falou assim, Marcelo, porra, isso dá um personagem. Ele escreve romance, um cara bom, inclusive. Bacana. E ele falou, faz uma charge, você é ilustrador e tal, eu já ilustrei muito para livro infantil, você sabe disso. Sim. E aí ele falou, começa a fazer charge, bota o cara como personagem, como Jacó. Aí fiz uma, gostei, fiz outra, e você vai notar que, assim, já estou com 180 charges, da primeira charge para cá ele mudou muito, ele foi mudando, e agora ele estabilizou no layout, é muito interessante. Entendi. É interessante até publicar com essa mudança, porque quem o lê vai perceber a evolução do personagem. O personagem que nasceu há 2 anos e foi mudando e se estabilizou agora. Ok. Deixa eu perguntar, você sempre gostou muito de cinema, né? Muito. Aprendi com meu pai, um cinéfilo assim, daquele, principalmente cinema europeu, e me levava para o cinema desde criança. Assim. Ok, entendi. Sou Fellini, principalmente cinema europeu, né? Cinema europeu eu acho bárbaro. Sem dúvida. Gosto do americano também, mas gosto muito mais do cinema europeu. É verdade. Não, eu confesso que o Roma do Fellini eu assisti na década de 70, né? Acho que de 70. Que estreou, né? E realmente impactou assim. O jeitão. E o que eu achava assim diferente dos filmes americanos é que o filme americano sempre tenta dar um final feliz e acabou, né? Então, né? Agora o europeu ele deixa você pensando, né? Pois termina o filme e você fica com aquela sensação assim de que você é muito perigoso, não querendo te interromper, a gente qualificar. A gente diz isso uma média, porque o cinema americano que a gente vê é o cinema comercial. Né? Isso, perfeito. Então, mas há cinemas de como é que eu vou dizer, de estilo europeu feito nos Estados Unidos. Se você pensar o Darwin não é uma coisa propriamente do cinema americano mainstream, né? Assim, aquele cinema americano assim, comercial, ele está bem fora disso, né? Exato. Então, assim, e há filmes franceses altamente comerciais, né? Então, assim, se você pegar, mesmo em 66, se você pegar um filme, um homem ou uma mulher, que a gente que é mais velho viu esse filme, Sim. Ele é um filme que poderia ser perfeitamente americano. Ele é altamente comercial, de pouca profundidade intelectual, digamos assim, e é o cinema francês. De Claude Lelouch, que fez filmes de alta música bonita, né? Depois fizeram Uma Mulher 20 anos depois. E fizeram agora um novo, né? De 50 anos depois, porque os dois estão vivos, a Luc Aimé e o Jean-Luc Trantillon, né? Estão vivos, então eles fizeram. E ficaram bem melhores, eu acho, do que o original. Bem mais bacana. Você pegar Fellini também, Fellini tem a primeira fase, que é uma fase muito comercial, e tem a fase que a gente chama de pós-psicanalítica, que ele ficou mais intimista. Então são duas coisas bastante diferentes. É o mesmo homem, mas com uma cinematografia completamente diferente. Certo. E o teu ator preferido é o Marcelo Mastroianni? Marcelo Mastroianni. A minha mãe, que também era muito ligada ao cinema, como eu nasci em 65, ela tinha 2 grandes atores italianos, a velha italiana tinha 2 atores italianos que ela amava, que eram Rossano Brasi e Marcello Mastroianni. Ela falou, vou escolher um dos nomes. Para minha sorte, ela colocou Marcello. Eu chamo Rossano. Perfeito. Tá ótimo, né? Bom, doutor Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Não me chame de doutor, porque assim, não há necessidade, é mínimo. Tá bom, ok. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre literatura aqui, encher o saco de todo mundo que está nos vendo. E fica o convite para cada livro editado você voltar aqui para conversar com a gente, nos brindar com esse... Quero agradecer e recomendar a editora Laços, que é um grande amigo meu que faz um trabalho sensacional. E quero, como faço todas as vezes, agradecer o pessoal da técnica, porque sem a técnica não tem entrevista. Muito obrigado.
Felicidades aí, tá? Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante escritor, Marcelo Acarini, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.